Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, esse texto também vai ser projetado no telão. Vou lembrar as crianças, os juvenis que estão com um caderno. É um projeto do Ministério Infantil da Igreja, dos juvenis, né, de anotação dos cadernos. Então, coloquem a data, o nome do pastor, o texto bíblico. Anotem o texto bíblico aí, 1 Timóteo, capítulo 6, ponto 13 até o versículo 16. Anota o texto bíblico que a gente vai ler, tá bom? E depois vocês vão anotar o sermão. Economiza folha, escreve com a letra bonita. Se pensar, o pastor está pregando assim, puxa, não entendi o que o pastor tá falando. Cutuca o papai e a mamãe, pergunta, tá certo? Outra coisa, sentir vontade de fazer um desenho, faz o desenho que tem a ver com o sermão. Todo domingo, a nossa equipe dos juvenis vai corrigir, dar uma lida aí em tudo que as crianças escreveram, vão colocar estrelinha, parabéns, né? E no final do ano nós vamos ter uma programação com os juvenis, que eles serão premiados, aqueles que mais participaram, aqueles que mais escreveram no caderninho, e tantas outras coisas assim. Você achou? 1 Timóteo 6, de 13 a 16, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Bom, nós iniciamos uma série sobre essa perícope de 1 Timóteo, uma perícope curta, mas muito significante na carta, onde Paulo fala da característica de um servo de Deus, mas é uma característica que ela está ampliada para toda a igreja, para todos os crentes. E eu tenho trabalhado já, este é o 3º domingo, sobre o tema da característica do povo de Deus, as verdadeiras características do povo de Deus. Nós já vimos aqui que o povo de Deus foge do pecado. Nós já aprendemos aqui que o povo de Deus prioriza virtudes que pertencem a Cristo. Nós também aprendemos, domingo passado, que o povo de Deus não foge da luta, não foge do combate, da responsabilidade da vida cristã. E por hoje, Paulo está exortando Timóteo. Paulo está fazendo uma exortação. E essa exortação tem um motivo muito importante. Eu preciso lembrar os irmãos o que é exortação. Para o apóstolo Paulo e na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra exortação, ela está ligada a uma orientação que corrige. É uma correção. Ele está exortando, ele está corrigindo a igreja. É uma orientação, mas feita com estímulo. Ele corrige o erro, mas estimula a fazer certo. A palavra exortação na Bíblia, ela tem esse significado. A palavra exortação, quando Paulo, por exemplo, fala que Timóteo deve exortar a igreja, ou que a igreja deve ser exortada, é que a igreja deve ser corrigida com estímulo. E o estímulo é a sã doutrina, é a palavra de Deus, é o amor fraternal, é a comunhão dos santos. E é interessante que essa exortação, ela vem para falar de algo muito interessante para Timóteo.
ele diz: Timóteo, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Então, a exortação, ela não é uma exortação voltada apenas em criticar um problema. E é interessante que Paulo nem levanta um problema para Timóteo. Paulo está exortando para estimulá-lo à vida cristã. Por isso, uma das características da vida cristã, e este é o tema deste domingo, é que o povo de Deus se dedica exclusivamente ao Senhor. Se dedica exclusivamente ao Senhor. Olha, essa dedicação, ela é total. Paulo está exortando Timóteo, estimulando Timóteo a uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. Pode parecer simples demais, pode parecer piegas demais. Paulo, o apóstolo, escrever uma carta para dizer: dedique-se ao Senhor, dedique a sua vida exclusivamente a Deus. Pode parecer algo normal, básico, mas sim, Paulo está estimulando Timóteo a fator básico da fé. Se Cristo não é o nosso Senhor, tudo o que fazemos é inútil e vão. Todas as músicas que cantamos, elas não passam de rito e coreografia religiosa. Exorto-te, que você dedique a sua vida ao Senhor. Como isso vai acontecer? Você vai dedicar a sua vida por quem Deus é e pelo que Deus faz. O versículo de número 13 vai dizer: diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Irmãos, esse texto é carregado de significado. Dedique-se ao Senhor, Timóteo. Eu exorto você a isso. Como? Por causa de quem Deus é. Ele mantém a vida, Ele preserva por causa do que Deus faz. Dedique-se ao Senhor, a Deus e a Jesus Cristo, por quem Ele é. Jesus é o nosso Salvador, mas também pelo que Ele fez. O Deus Pai é manifestado aqui como o autor, o criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. Dedique-se àquele que faz todas as coisas. Jesus é manifestado aqui através da sua confissão. A palavra confissão não é a primeira vez que aparece nesse texto, ela aparece nos versos anteriores para falar da nossa confissão de fé que deve ser coerente, que faz parte da nossa responsabilidade cristã, uma confissão de fé coerente. Mas agora, Paulo está falando da confissão que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. Jesus não fugiu da luta. Jesus não agradou a Pilatos. A confissão que Jesus fez é que Ele tem realmente um povo, um reino. E Pilatos tem autoridade porque essa autoridade foi dada inclusive por Ele. A obra de Cristo é suficiente para nós. Por isso, dedique-se a este Senhor. Se Cristo não exercer senhorio na minha e na sua vida, irmãos, se Cristo não exercer senhorio nas nossas vontades, nas nossas perspectivas, nos nossos desejos, nós seremos senhores de nós mesmos. E acredite, a nossa tendência é fazer com que nós sejamos os nossos próprios senhores. Nós gostamos do tema da novela, Senhor do Destino, ou Senhora do Destino. Porque isso implica ao senhorio estar sobre o nosso poder, o nosso controle. Mas quem está sobre o senhorio de Cristo, sabe que tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez, preserva, sustenta, mantém. A sua confissão
a sua profissão de fé que Jesus deu diante do seu ministério terreno foi suficiente para a nossa salvação. Ele nos comprou para pertencermos a Ele. Então, dedique-se ao Senhor. Paulo exorta o povo de Deus. Timóteo, exorto-te. Dedique-se ao Senhor por causa de quem Deus é, pelo que Ele faz. Segundo lugar, a maneira com que eu, você, nós e Timóteo tenha de se dedicar ao Senhor é cumprindo bem o seu mandato. Versículo 14. No verso 14 diz que guardes o mandato imaculado e irrepreensível. O que Paulo está falando sobre mandato? Bom, ele está falando dos deveres do ministério. É preciso lembrar que Paulo está escrevendo para um jovem pastor. Então ele está falando da sua vocação ministerial. Mas lembra que esta é uma carta que não diz respeito só a Timóteo, e na história da igreja, ela não passou a ser lida apenas por pastores ou obreiros, mas por toda a igreja, porque ela evidenciava características da vida cristã, porque não é só o pastor que tem ministério na igreja. Não é só o pastor que exerce um mandato de dever ministerial, mas também o crente tem esses deveres. O dever de ser testemunha, o dever de pregar o evangelho, o dever de edificar na vida um do outro, o dever de crescer na fé e servir mutuamente a igreja. Este mandato é para toda a igreja. Ser testemunha de Cristo, fazer discípulos de Cristo, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, tudo que o Senhor nos ordenou, não é um mandato apenas para o pastor. Então Paulo está dizendo, Timóteo, dedique-se ao Senhor e cumpra bem, guardes bem. A ideia de guardar é a ideia de proteger, de guardar, de proteger, de manter seguro o seu mandato. Os deveres do ministério do crente devem ser feitos com cuidado. Com cuidado. Agora veja bem, o que envolve esse cuidado? O versículo 14 diz, imaculado e irrepreensível. A ideia de imaculado é sem culpa, sem mancha, sem defeito, sem impureza. E a vida cristã, irmãos, exige essa busca. Os deveres da nossa responsabilidade cristã devem ser feitos com cuidado, guarda. Para quê? Para que ele deve estar sendo cuidado? Para que seja imaculado. Cuide do seu trabalho ministerial, de fé, do seu testemunho, da pregação do evangelho. Cuide para que isso aconteça sem culpa, sem mácula, sem mancha. Irrepreensível é aquela ideia de que não é que a pessoa não tenha defeitos, e todos nós temos, e a gente sabe muito bem que uma pessoa que tenta negar que tem defeitos, ela acaba sendo arrogante. Mas é uma pessoa que vive em busca e se empenha para que no seu procedimento ele não precise ser corrigido constantemente. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós vimos um exemplo que a lição da revista trazia sobre o apóstolo Pedro, que o apóstolo Paulo precisou dizer a ele, olha Pedro, você está sendo repreensível, você não está sendo irrepreensível, pelo contrário, você pode ser repreendido por causa do seu procedimento. Digno de repreensão. Quando a gente pensa nisso, a respeito de Timóteo, nós temos a ideia de que o pessoal que canta no louvor, os diáconos, o pessoal que exerce um cargo na igreja, um superintendente da escola dominical, uma professora, um presidente de mocidade, de adolescentes, esses aí têm que ser irrepreensíveis e imaculados. Esses têm que cuidar bem da responsabilidade que cabe a eles.
Mas o texto bíblico se refere aos crentes. Cuida do seu ministério. Cuida daquilo que você exerce, inclusive na sua casa, com a sua família, para que seja imaculado e irrepreensível. Terceiro lugar, uma vida dedicada ao Senhor é uma vida que tem esperança escatológica. Olha, por causa de quem Deus é e do que Ele faz, eu me dedico ao Senhor. Eu me dedico ao Senhor porque eu tenho um mandato. Eu tenho deveres no ministério que me colocam a serviço da igreja, da minha família, por causa de Cristo. Eu faço isso cuidando, imaculado e irrepreensível. Agora, com uma esperança escatológica. Olha o que diz o versículo 14. A parte B do versículo 14 diz: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 15. A parte B do versículo 15 vai dizer assim: pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Perdão, eu pulei. É o 15A, eu li aqui o 15B. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano. Então, eu vou voltar, volta aí o versículo 14, por favor. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Veja bem, Paulo não tem nenhuma perspectiva de quando será. O versículo 15 deixa isso muito claro. Na época determinada, há de ser revelada. Isso não é problema. O problema de Paulo não saber quando será, não é um problema para ele. E não deve ser um problema para Timóteo. O que Timóteo precisa estar movido é ter uma esperança escatológica. O que é ter uma esperança escatológica, irmãos? É uma convicção, uma convicção verdadeira quanto à segunda vinda do nosso Senhor. Estamos tão dedicados a Ele, tão dedicados, que a nossa vida não vive longe da perspectiva de que o nosso Senhor voltará. Essa é a nossa esperança. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo está falando de dedicação ao Senhor, por causa de quem Deus é. Está falando do ministério de Timóteo, que ele deve cumprir os seus deveres, cuidando, zelando dele para ser imaculado e irrepreensível. Até quando? O tempo não importa. Até Jesus voltar. Não tem prazo de validade para você ser fiel a Deus. Não tem prazo de validade para você se manter firme. Uma característica da igreja é a perseverança dos santos. A doutrina bíblica nos ensina que até o final os crentes perseverarão, trabalharão, servirão a Jesus. Eu gosto de uma história de missionários que voltaram para casa. Uma história de missionários que retornaram para casa depois de muito tempo num campo missionário e transcultural. E eles voltaram de navio. E quando eles chegaram no porto, no Brasil, havia uma festa, bandeiras, enfeites, uma banda tocando. E eles, um dos missionários, o marido, né, do casal, era um casal missionário, né? O marido achou que aquilo era para eles, mas não era para a seleção brasileira de futebol que estava no mesmo navio. Não tinha ninguém da igreja lá. Ninguém da igreja foi buscá-los. Eles pegaram um táxi, foram para casa. Era um dia de semana, ninguém foi visitá-los. Eles tinham deixado a casa a cuidado de alguém, tiveram que limpar o quintal. E naquele dia, aquele homem, chegando de uma viagem longa, de um período de anos no campo missionário, ficou chateado com Deus. Eu entreguei a minha juventude, eu trabalhei anos da minha vida no campo missionário. Eu, minha esposa, nós lutamos, nós trabalhamos, nós pregamos, nós entregamos tudo. E a igreja brasileira nem sabe que nós existimos. Esse é o reconhecimento que nós temos.
eu não quero mais te servir. E ele saiu, discutiu com a esposa por conta disso, saiu de casa, bateu a porta. E quando ele voltou um pouco mais calmo, a sua esposa o esperava fazendo um jantar, e ele entra, olha, desculpa ter falado dessa forma, mas não é essa a maneira que eu gostaria de ter sido recebido quando nós voltamos para casa. A mulher ergueu a cabeça, olhou para ele e disse: quem disse que nós voltamos para casa? Nosso lar não é aqui, irmãos. O reconhecimento que nós teremos não é deste mundo, e muito menos da igreja. Muito menos da igreja. Se a sua validade, a sua esperança está nesse mundo, você vai se frustrar, você vai abandonar a obra, você vai deixar de cumprir os seus deveres, porque você vai ficar frustrado, ou por falta de reconhecimento, ou por causa de problemas. Aquela missionária lembrou o seu marido de que a obra ainda não havia acabado, de que eles ainda não chegaram no lugar que deveriam chegar. Esse dia eles não sabem, Timóteo não sabia, Paulo não sabia, mas a exortação, dedica-se ao Senhor, dedica-se ao Senhor, até a manifestação do nosso Senhor, até que Ele volte na época oportuna. Dedique-se ao Senhor. Esperança escatológica é isso, irmãos. O que tem matado a sua esperança escatológica? A sua convicção de que você não pertence a esse mundo, você pertence a Cristo. De que Ele voltará, e é a volta dele que nós aguardamos. Quarto e último lugar. O crente, a característica do crente que se dedica ao Senhor, é um crente que é uma doxologia viva diante de Deus. Irmãos, eu tenho falado muito disso aqui na igreja, sobre o que é uma doxologia. Eu espero que os irmãos memorizem isso. Doxologia é uma expressão doutrinária, uma verdade doutrinária bíblica que glorifica a Deus. A Bíblia é cheia de doxologias. São canções, frases, orações, hinos que têm manifestação doutrinária, verdades doutrinárias que glorificam e exaltam a Deus. A partir do versículo 15, na parte B do versículo 15, Paulo iniciará uma doxologia, mas ela não está separada, ela está diante da dedicação que Timóteo deveria fazer ao Senhor, aquela exortação que estimula, Timóteo, dedique-se ao Senhor por causa de quem Deus é, cuide do seu mandato, dos seus deveres ministeriais, tenha uma esperança escatológica, dedique-se ao Senhor, até Cristo voltar, não pare, mesmo que você não saiba até quando, continue crendo, Cristo vai se manifestar. E aí ele começa a louvar a Deus, com expressões verdadeiras e doutrinárias. Olha como é lindo. Isso significa que Timóteo deveria transformar isso no lema da sua vida, do seu ministério, do seu serviço. A vida do crente é uma vida de louvor e adoração. A vida do crente deve servir de verdade doutrinária, verdade bíblica sobre quem Deus é, sobre a sua obra, sobre os seus feitos, e isso deve glorificar a Deus. Transformar a vida numa doxologia é dizer, e eu vou ler a partir do versículo 15, bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, versículo 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e poder eterno. Amém. Uma verdade doutrinária que glorifica a Deus na vida de quem o serve. Um Deus exaltado, poderoso, Rei dos reis, eterno. E não fique chateado com a expressão inatingível, inacessível.
Porque essa é uma expressão bíblica sobre Deus. Nós cantamos isso quase todo domingo, quando nós falamos que Deus é incomparável. O homem não pode chegar até Deus através dos seus meios, dos seus métodos, dos seus privilégios, ou até mesmo não pode chegar até Deus pelos seus méritos. Deus, sim, é inacessível, mas Ele se torna comum a nós. Eu gosto de Isaías 57, versículo 15. Assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade. Habito no alto e santo lugar, mas habito também no coração do contrito e abatido de espírito, para vivificar o caminho dos abatidos. Irmãos, transforme a sua vida num hino de adoração ao Senhor. Mas não é qualquer hino. Um hino que manifeste o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, o Deus doutrinário. Louve a Deus com a sua vida a partir daí. Timóteo estava sendo exortado a dedicar-se a Deus. E essa é uma característica do povo de Deus. Uma dedicação total a Deus. Uma dedicação total a Cristo. E isso faz com que a minha vida renda louvores a Ele. Por isso, irmão, irmã, que a sua vida sirva para glorificar a Cristo. Que a sua vida sirva com o propósito de glorificar a Deus. Eu sempre falo no aniversário das pessoas, quando eu mando uma mensagem, orei por você, e eu oro mesmo e peço que Deus faça com que a glória dele seja realizada através da vida daquela pessoa. Então assim, que a sua vida sirva para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, é porque verdades doutrinárias poderosas sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre o seu caráter que é santo, são manifestadas na nossa vida, controlam a nossa vida, dominam a nossa vida, impulsionam a nossa vida. Faz com que Deus seja louvado. Meu desejo é que a nossa igreja viva assim. As minhas orações é para que a minha família viva isso. E como eu tenho tentado ser senhor de mim mesmo, isso atrapalha, irmãos. Eu quero me dedicar exclusivamente a Deus. Quero que esta igreja busque isso. Paulo queria que Timóteo fizesse isso no seu ministério. Dedique-se ao Senhor. Paulo queria que a igreja experimentasse dessa dedicação. Porque uma dedicação exclusiva a Deus é uma característica do povo de Deus. De um povo que adora a Deus por causa de quem Ele é e do que Ele faz. De um povo que cuida do seu mandato e dos deveres do ministério com santidade, imaculado e irrepreensível. De um povo que não perde a esperança escatológica de que o seu Senhor virá e de que é esse Senhor que eles servem, não importa quando Ele vai voltar, Ele voltará. Não perde essa esperança. E por fim, transformam a sua vida num inário. Transformam a sua vida numa verdade doutrinária que louva e exalta a Deus, numa doxologia. Que Deus mova a nossa vida a isso. Que Deus nos conduza a isso. Vamos orar?